Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, aquieta agora a sua alma, volta agora para o seu espírito, amém? Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Senhor, invocamos a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, oh Senhor Jesus, seja o centro, seja o principal, seja o primeiro. Oh Espírito Santo, atrai o nosso coração, atrai o nosso olhar para o Senhor, tira toda distração, aquieta a nossa alma. Oh Senhor Jesus, manifeste aqui com poder, com glória, com unção, trazendo cura, libertação, salvação. Renova a mente de cada um de nós. Queremos desfrutar da Tua presença, oh a Tua doce presença. Queremos desfrutar da presença do Senhor, fluindo no nosso meio. Sabemos que o Senhor habita dentro de nós, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor se manifesta onde há um povo sedento, faminto, que anseia pela Tua presença, ó Espírito de Deus. Ô irmãos, quantos aqui já perceberam um ambiente diferente, espiritual? Vocês perceberam? Quem percebeu? Percebi unção, percebi presença. Então o que nós vamos fazer hoje? Eu vou compartilhar. Quero ser breve. E depois nós vamos ter um tempo de louvor e adoração. Amém? E a equipe de louvor já pensa aí, eu não sei se vocês ensaiaram as músicas no qual o Senhor é o centro, né, de adoração. Nós vamos ter um tempo de adoração aqui. Hoje de manhã, quantos foram lá no Bueno hoje de manhã? Meu Deus, que ambiente cheio de glória, cheio da presença de Deus. Quero desafiar os irmãos a participarem desse jejum. Olha aqui para mim, aquieta aí, silêncio. Nós ainda temos mais 2 semanas. Mergulha, faça o jejum. Pastor, eu não consigo lá, realmente é muito difícil. Mas então pelo menos assista. Quantos estão assistindo? Assista. Mas quando você for assistir, você tem que parar a sua casa. Não dá para você assistir com os meninos correndo, não. Para você voltar ao seu coração. Mas eu creio, queridos, que ainda está tendo muita conversa, irmãos, me ajudem. Preciso de silêncio. Não podemos ter distrações. Eu creio que se tem algo que é importante, queridos, é a presença de Deus. Eu como pastor, sabe o que eu mais anseio na minha vida? É eu carregar a presença de tal maneira que quando eu chegar num lugar, as pessoas possam perceber algo. Esse tem que ser o nosso anseio. O Senhor, Ele habita dentro de nós, mas nós devemos buscar Ele como uma noiva apaixonada. O Senhor Jesus, Ele vai voltar. Mas para quem? Para a noiva. Mas qual é que vai ser arrebatada? A apaixonada. A que o coração está, pegando fogo. E nós vamos compartilhar sobre isso. Como não perder, não perca a percepção da presença de Deus. Todo aquele que é nascido de novo, ele tem Deus dentro dele, amém? O Espírito Santo habita dentro de você. Então ele jamais vai te abandonar. Fala assim, graças a Deus. Fala assim, o Senhor jamais me abandona. Mas você concorda comigo que em alguns momentos da sua caminhada cristã, você perdeu a percepção do Espírito? Em alguns momentos, a percepção da presença de Deus? Sim ou não? Passou um mês, uma semana, um dia, ou alguns meses, sem ter o coração em chamas. Isso pode acontecer, e o que eu vou ensinar aqui tem a ver com isso. Como você ativa essa percepção. E te digo mais,
De tempos em tempos, o Senhor permite isso para que possamos crescer em fome e sede do Senhor. Quando Deus quer te mudar de nível, eu creio que Ele gera uma insatisfação. Você meio que acostuma com aquela medida e aí o Senhor quer te levar a um novo nível. Entenda, o Senhor é insondável. Ele é grande, extraordinário. A beleza dele não tem fim. Então o Senhor, Ele quer, né, e o conhecimento dele, a bondade dele, o amor dele é insondável. O Senhor, Ele não tem fim. Então Ele quer que nós possamos crescer e crescer e crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Olha, você pode se sentir seguro, porque o Senhor se mantém próximo de você. Olha, tem igrejas que falam, eu acredito até que falam com sinceridade no coração, mas ficam botando medo. Falam: olha, se você fizer isso, o Senhor se afastará de você e irá se retirar de você. Isso é na velha aliança. Na nova aliança, o Senhor não sai de você. Ah, pastor, mas e o pecado? O pecado já foi perdoado na cruz do Calvário. O sangue foi derramado. Já não há mais nenhuma condenação. Há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não peque. O pecado é ruim, tem consequências ruins, por isso que você não deve pecar. Mas está resolvido. O Senhor te perdoou. Quando Deus te escolheu, Ele já sabia de todos os seus pecados. Sim ou não? O Senhor sabe das suas respostas de amanhã? Sim ou não? Sim. E mesmo assim Ele te escolheu. Então já está resolvido. Mas algumas pessoas ficam colocando medo para ver se te segura. Amados, preste aqui atenção. Um relacionamento saudável não pode ser baseado no medo. Porque a palavra de Deus diz em João, 1 João capítulo 4, verso 19 ao 18, se eu não me engano, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós não podemos relacionar com Deus com base no medo. Olha, se você não fizer isso, eu vou sair. Irmãos, isso é um pai abusivo. E o nosso Deus não é abusivo. O sacrifício perfeito foi feito. Imagina só, eu tenho meus 3 filhos, e aí eu viro para eles todos os dias e falo: olha, se você não se comportar, eu vou sair de casa, eu vou me retirar da minha presença dessa casa. Isso é um relacionamento saudável? Não. Deus também não é assim. Deus te exorta, Deus nos corrige, Deus nos ensina, mas Ele não ensina pelo medo. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É quando mais você sabe que Deus é bom, que Deus é amoroso, mais constrangido, mais apaixonado você fica e mais você desfruta da presença de Deus. É assim que é a caminhada cristã. Agora nós estamos falando, né, nessa semana, se você acompanhou aí, nós estamos falando de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é como, traduzindo aqui em miúdos, né? É o melhor cântico que tem. É o cântico de todas as canções. É o que foi escrito por Salomão. Foi escrito de Salomão para a Sulamita. Sulamita é o feminino de Salomão. Mas aqui fala, nesse Cântico dos Cânticos, como nós já falamos, tem a estrofe do noivo, que é Salomão, tem a estrofe da noiva, que é a Sulamita, e tem estrofes que é do coro. E alguns creem que esse coro, que é as muitas vozes, que seria um coral, seria de crentes carnais ou de ímpios. Porque na medida que a Sulamita fala do noivo, esse coro começa a ficar interessado. Ei, na medida que ela fala, o coro, as pessoas ali, você vai perceber quando você lê Cântico dos Cânticos, eles começam a ficar interessados no assunto. Quem que é esse noivo? Me mostra ele. Então, aqui nesse livro, também é apenas um tipo. Salomão aponta para Cristo, Sulamita aponta para a igreja. Salomão é o noivo,
Então, quando nós vemos aqui essas palavras de amor que tem nesse cântico, que eu vou compartilhar aqui com vocês, você vai entender, então, por que ele é o cântico dos cânticos? Porque fala do amor de Deus por nós. Você sabia que a primeira menção, olha só como que começa no verso 1, capítulo 1, verso 2: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, ou seja, é a noiva falando que o noivo é extraordinário, que o noivo é maravilhoso, que o noivo é totalmente apaixonante. Ô queridos, olha aqui para mim. Você sabe o que eu tenho pedido nesse jejum? Senhor, gera mais fome, mais sede, mais paixão pelo Senhor. Eu tenho orado e pedido isso para Deus. Falei, nesse jejum eu quero ter mais fome, mais sede, mais paixão pelo Senhor. Porque aqui nós vemos então uma noiva apaixonada. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor, né, é o teu amor do que vinho. Ou seja, o vinho aqui está apontando por uma alegria, ou seja, uma alegria da terra. Falou, o amor, quando você desfruta do amor de Deus, você é marcado. Ei! Quando você desfruta do amor de Deus, você nunca mais é o mesmo. Quando você desfruta desse amor, você muda a sua história. Amados, no dia que eu conheci esse amor, olha aqui para mim, eu lembro perfeitamente, foi no ano de 2004, um amigo meu, que havia se convertido, que eu conheci ele desde a segunda série, e ele converteu uns 4 anos antes, e ficava falando de Jesus para mim, só que ele chegava para falar de Jesus para mim, falando apaixonado. Então, é como a noiva, falava apaixonado, e aí eu ficava ouvindo, meio que interessado. Foi até que um dia, ele perguntou para mim, como que você está? Eu falei, olha, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu era um jovem, tinha um restaurante, na época devia ter lá os seus 45 funcionários, tirava ali uns 16 mil por mês, isso em 2004, um bom salário. Falei, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Entrava em todas as festas que eu gostaria de ir, participar, eles deixavam os ingressos lá para eu ir, nas festas, as melhores festas que tinha na cidade. Mas eu falei para ele, eu falei, olha, quando ele começou a falar desse amor, eu falei, eu quero conhecer esse negócio. Eu falei, me leva na sua igreja. Aí ele me levou, eu lembro direitinho, um culto com poucas pessoas, pouquíssimas, um prédio grande, mas devia ter lá uns 20. Eu lembro da presença de Deus naquele lugar, presença palpável, e eu comecei a chorar. Foi o primeiro dia que eu conheci esse amor de Deus, e olha que eu já tinha buscado, tomado chá da União do Vegetal, eu tinha lido livros espíritas, estudei 6 meses no centro espírita lá no Pai, já tinha buscado em vários lugares, né, no esoterismo, na igreja católica, na evangélica, mas não tinha tido a experiência com o amor de Deus. No dia que eu tive essa experiência, a minha vida foi mudada. Fala amém. Então nós precisamos crescer nessa percepção da presença. E eu lembro que eu chorava, eu chorava compulsivamente. Chorava e olhava para o amigo meu do lado dele, a esposa, falando assim, o que está acontecendo comigo? Eu nem sabia que eu estava mal desse tanto. E chorava, e ali eu estava nascendo de novo. E aí eu fui para o encontro, aí eu conheci mais ainda o amor de Deus, porque me foi contado o Evangelho. E aí depois que eu conheci esse amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa, não tem como você conhecer o amor de Deus e a sua vida continuar a mesma. Eu estava indo para cá como empresário, conheci o amor de Deus, minha vida foi para o outro lado. Naquele dia Deus falou assim, você vai ser um pastor. Eu falei, amém. E aí eu peguei minha vida, marquei um trilho e falei assim, vai ser esse trilho, e nada vai me tirar desse propósito. E fui caminhando, até chegar o dia, 4 anos depois. Falei, nada vai me distrair, nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa ter se conhecer a presença, conhecer esse amor de Deus. Experimenta.
experimenta desse amor. Quanto mais você experimenta, mais você é transformado. Quanto mais você experimenta, mais você fica apaixonado. Quando Salomão se apaixonou pela Sulamita, ele veio a ela não na forma de um rei, mas ele veio na forma de um jovem no campo. Esta é a representação do rei Jesus por nós. Ele veio a nós, mas ele veio de maneira humilde. Ali está falando de Salomão como rei e de Sulamita. E ele se rebaixou para ser um camponês. Jesus se rebaixou para relacionar conosco. Fala assim, amém. Você teria coragem de se rebaixar? Mas ele sendo Deus, maior rebaixamento de todos, sendo Deus, ele se esvaziou, se tornou a forma de servo, se humilhou para relacionar conosco. Nós precisamos de entender isso. É muito lindo. Ele veio de maneira humilde, simples. Ele poderia, o único que poderia escolher aonde poderia nascer era Jesus. Mas onde ele escolheu nascer? Numa casa de pessoas pobres. Sabe para quê? Para se identificar conosco. Ele não nasceu na casa de um rei. Ele nasceu na casa de uma família simples e pobre. Mas quando ele chegou, ele mudou a história. Quando Jesus entra na sua vida, ele muda a sua história. Aleluia. O teu amor é melhor do que a vida. Vou pregar sem óculos aqui, porque vai ficar difícil. O teu amor é melhor do que o vinho, é melhor do que a vida. Oh, amados, nós precisamos desse jejum. Peça para Deus, fala, Deus, revela para mim. Talvez um dia você foi muito apaixonado, mas talvez no decorrer da caminhada, você foi distraindo por coisas que não te preenchem. Você foi olhando para outras coisas, deixando de tirar o seu olhar do Senhor, do seu amado. Jejum é para isso. Irmãos, eu amo o jejum, porque jejum ele me alinha com o coração de Deus. Jejum me coloca ali. Eu amo ir ouvir o pastor Aloísio, porque ele fala e descreve do noivo de uma maneira tão apaixonada que hoje eu tive que colocar as mãos no joelho para não cair. Porque ele contando desse amor, eu fui completamente cheio do Espírito. Você precisa, nesses dias, concentre em uma coisa só, no jejum, pela presença. Só isso. Faça uma refeição por dia. Participe na oração. Se envolva. Nós não sabemos até quando. Quando em belo momento ele vai vir como um ladrão e vai pegar 2 no campo, 1 será tomado. Quem que você acha que ele vai pegar? Os apaixonados. Estes serão tomados. Olha, a primeira menção de amor na Bíblia é Deus. Coloca do amor de Abraão por Isaac. Não é de um homem por mulher. Não é de Adão por Eva. Quando fala, a primeira vez que menciona amor, fala de Abraão, do pai para o filho. Fala, Abraão, pega o teu único filho, apesar que ele tinha Ismael. Ismael é o filho da lei, é o filho do braço, não vale, Deus não conta. Deus conta só o filho da graça. Pega o teu único filho, o filho que tu amas, a quem amas. Então, ou seja, ele está falando do amor dele por nós. Quando ele coloca o amor, a primeira menção do amor, ele coloca um pai com um filho, ele está falando do amor que ele tem por nós. Amém? Você nunca saberá o quanto Deus ama você,
até você entender o quanto Deus ama o Senhor Jesus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Romanos 5:8. Deus deu o Filho dele por nós. A segunda menção do amor na Bíblia é o amor do noivo pela noiva, está lá em Gênesis 24, que é quando Abraão envia, um servo, alguns imaginam que seja Eliezer, envia um servo para buscar a noiva de Isaac. E aí fala do amor, porque aí esse servo de Abraão foi buscar uma noiva, Rebeca, a uma distância de mais ou menos 1.000 quilômetros. Ele foi lá, achou ela naquele poço, pegou ela e foi voltando 1.000 quilômetros. E falou, olha, quando encontrou com ela, falou, olha, Abraão, parente do teu pai, ele quer, uma mulher para casar com o filho dele. E ela falou assim, eu aceito. Ela entendeu que era o chamado dela. E aí ela foi, o servo junto com ela, mais toda uma companhia ali junto com eles, e foi 1.000 quilômetros de camelo ou a cavalo, imagina só. Foram muitos dias. Só que o que aconteceu nesses muitos dias, muitas semanas? Ei, presta atenção. O que você acha que esse servo estava falando para Rebeca? Falando de Isaac, quão bondoso, maravilhoso, belo, bonito, formoso, falando dos grandes feitos dele. Esse servo aponta para o Espírito Santo. E aí, quando Rebeca viu Isaac, ela amou completamente, apenas de vê-lo, longe ainda. Ei, isso aqui está falando de nós. O Espírito nos convence todos os dias o quão belo é o Senhor, mas nós também devemos ser esses que proclamam para outros o quão belo é o Senhor. Por isso que nós estamos no evangelismo, insistir com os líderes e discipuladores, para que todas as células fizessem um evento ponte. Para quê? Para você contar da beleza do noivo, para que o coro possa, para que o ímpio possa se arrepender e aceitar esse noivo lindo e maravilhoso. Lá na sua célula, toda reunião de célula, é o dia que você dá testemunho da beleza de Cristo. Muito mais do que falar teologicamente, o que importa é você falar da beleza do noivo. E aí, aquele convidado seu que ainda não conhece o noivo, ele pode se tornar apaixonado. Falar, eu quero isso também, eu quero conhecer ele também. Ele mudou a sua vida, ele vai mudar a minha vida. Ele é tão amoroso, generoso, bondoso, perdoador, eu também o quero. É isso que você faz toda reunião de célula. Você não precisa ser um teólogo, você precisa ser apaixonado e dar testemunho do Senhor, contando desse noivo. Aleluia. Rebeca nunca tinha visto Isaac, mas ela o amou por ter ouvido as histórias sobre ele. Embora nunca tenhamos visto o Senhor, nós o amamos porque o Espírito Santo nos diz a beleza dele. Nós não vimos Jesus. Não perca a percepção da sua presença. Como eu disse, Deus nunca vai te abandonar, Ele sempre estará conosco. Mateus 28 diz que Ele estará conosco até a consumação do século. Mas nós podemos perder sim a percepção dEle? Podemos. Mas por que isso acontece? Muitas vezes acontece isso porque Deus quer te atrair. Você vai descobrir como é que você volta a ter a percepção do Espírito. Porque Ele quer te atrair, Ele quer liberar mais vida, mais presença sobre você. Quantos querem desfrutar mais da presença de Deus? Olha só, está lá em Cânticos. Agora vamos lá para o texto. Cânticos, capítulo 5, verso 2. Aleluia. Vamos fazer silêncio, irmãos. Abra a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia de papel aí? Aleluia. Então fica nela, não olha para lá não. Quem não trouxe pode olhar. Vamos lá. Aqui, quando você abre a sua Bíblia, você vai ver lá, esposa, em cima do verso 2, amém? Eu dormia, a esposa está falando, a sulamita, mas o meu coração velava
eis a voz do meu amado, que está batendo. Ela estava dormindo e ouviu a voz do seu amado, batendo ali na porta. Aí o esposo que aponta para Salomão, mas que aponta para Cristo, e essa esposa aponta para nós, amém? Já falei para vocês, a esposa aponta para nós, é a sulamita, mas aponta para nós, o esposo aponta para Cristo. Aí o esposo vira para ela e fala: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aí ele vira, fala: olha, abre aí, abre a porta, eu quero entrar. Mas ela estava dormindo fala de distrações, fala que ela não estava percebida. E aí o noivo chega e fala: olha, eu quero entrar. E aí olha só o que a noiva fala: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez eu vou ter que vestir, outro jejum eu tenho que participar, outro culto eu tenho que ir, outra célula, outro devocional, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Mas, ou seja, aqui está mostrando o que, irmãos? Olha para mim, aqui está mostrando uma mulher desinteressada, reclamando: ah, você chegou agora, ah, vou ter que colocar roupa, vou ter que levantar, vou ter que sujar os meus pés, porque não havia porcelanato, era chão batido, vou ter que sair, abrir a porta, como que eu vou ter que fazer isso tudo? Ou seja, desinteressada, desanimada, não estava apaixonada. E aí o que o noivo faz? Ela não respondeu o chamado do seu amado, estava com preguiça, não queria sujar os pés, não correspondeu ao amor. Mas aí no verso 4, o meu amado meteu a mão, olha só, por uma fresta da porta, e o meu coração se comoveu por amor dele. O amado, que é Cristo, colocou a mão na fresta da porta, e ela viu a mão. O que tem na mão do Senhor Jesus hoje? As marcas dos cravos. Você sabe o que aqueceu o coração daquela noiva? Quando ela viu o quão amada ela era, o quão perdoada ela era, e o que Jesus fez por ela. Então, você quer aquecer o seu coração? Lembra do perdão dos pecados, lembra da morte vicária de Cristo na cruz, lembra do sofrimento dele todo por nossa causa, lembra da onde ele te tirou. Ele nos tirou do lamaçal de pecados, de uma vida que ia para a destruição. Não é, Raul? Aonde você estaria? Você quer aquecer o seu coração? Lembra do dia da sua conversão, no dia que você viu os perdão dos seus pecados, o cravo nas mãos. Lá no céu tem um homem com as suas mãos furadas e os pés furados. Isso aqueceu o coração dela. Os marcos dos cravos é Deus falando: eu te amei mais do que a minha própria vida. Isso vai reacender o seu coração. Levantei-me para abrir. Aí ela tomou uma atitude, mas aí você vai ver, ela estava fria. O Senhor mostrou amor, o perdão, ela aqueceu. Só que ela precisava de ir além. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa, e os meus, sobre a maçaneta do ferrolho, abri ao meu amado. Mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei, chamei e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Olha só, então nós vemos aqui que ela não respondeu, e porque ela não respondeu, ela perdeu a percepção da presença. O que fazer? Irmãos, eu posso contar para vocês já o que aconteceu na minha vida. Eu relacionei com a Leandra 10 meses na corte. E aí 10 meses eu perdi aquela
paixão. Fiquei na dúvida, falei, não posso errar. O casamento é um só, tem que acertar. Afastei 3 meses. Só que aí no final dos 3 meses eu fiquei como essa noiva. Falei, meu Deus, cadê? Eu vou voltar. Ainda bem que não tinha chegado um ladrão, um lobo, e levado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que alguns casais estão achando ruim o casamento. Mas basta você perder o seu cônjuge, você vai dar valor para ele. Quantos já viram essa história aqui? Muitos. Aconteceu com ela, bateu o desespero. Falei, agora você vai ver. O que fazer então para reacender essa paixão no coração? Vou ensinar para vocês. Está no verso 9. Agora entra o coro. Vou continuar aqui no verso 8, só para chegar no 9. Conjuro-vos, ó filho de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direi? Que desfaleço de amor. Olha ela falando, que eu vou dizer para ele, que eu desfaleço de amor. Aí o coro fala, que aqui nós queremos que sejam crentes frios ou ímpios, ou judeus incrédulos. Que é o teu amado, mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Quem que é ele? Quem que é esse homem? Que é o teu amado mais que o outro amado, que tanto nos conjuras, que tanto me fala? Quem que é esse homem? Quem que é esse? E olha só, você quer descobrir como aquecer seu coração? Comece a falar do seu amado. Por isso que a liderar a célula, olha aqui para mim, líderes, de kids, jovens e adultos, é a oportunidade de você aquecer o coração, porque ela vai aquecer o coração quando ela começa a descrever quem é o amado. Você precisa também, não só na célula, mas pregar lá no seu trabalho, falando de quem é o seu amado, que isso vai aquecer o seu coração. Você precisa falar, na medida que você fala, aquece o seu coração. Outra coisa, você quer aquecer o seu coração? Faça uma lista das experiências que você teve com Deus, dos livramentos, das porções. Começa a lembrar. Eu lembro do dia que eu nasci de novo, maravilhoso. Do dia que eu recebi o chamado pastoral, maravilhoso. Do dia que eu respondi o chamado, do dia em que Deus mostrou a minha esposa, do dia que meus filhos nasceram, do dia, em que eu vim aqui conhecer essa igreja linda, abençoada, que está cheio o prédio. No dia que eu assumi uma rede, no dia que eu assumi ali lá no Botânico, no dia que eu vim para cá, no dia que Deus me deu a casa, no dia que Deus me deu os carros, eu vou lembrando daquilo que Deus fez na minha vida, que Ele vai aquecer meu coração. Do dia que eu falei assim, não tenho dinheiro, se mês que vem não entrar dinheiro, eu não tenho saída, e Deus deu livramento. Você precisa contar, na medida que você conta os grandes feitos de Deus na sua vida, seu coração vai aquecendo, fala assim, glória a Deus, aleluia. Olha só, a noiva aqui falando, o meu amado é alvo e rosado, é mais distinguido entre 10.000, a sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como corvo, os seus olhos são como as de pomba, junto às correntes de águas, lavados em leite, postos em gastes, suas faces são como de um canteiro de bálsamos, como colinas de ervas aromáticas nos seus lábios, são lírios que gotejam mirra preciosa, as suas mãos cilindros de ouro embutidos de jacinto, o seu ventre como alvo marfim, cobertos de safira, as suas pernas colunas de mármore, assentados em base de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros, o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filho de Jerusalém. Aqui tudo tem uma conotação, é algo figurado, que tem um símbolo por detrás disso tudo, falando de quem é o Senhor. Nós falamos durante essa semana, falamos esse texto aqui, cada um mostrando um aspecto do Senhor, do olhar dele como pomba, é um olhar cheio de paz, cheio de perdão. A pomba aponta para a paz de Deus para com os homens, aponta para o Espírito Santo.
O olhar dele é como de uma pomba. Sabe de quê? Ele não te condena. É o olhar que não condena. O olhar de Jesus para Pedro, quando Pedro negou ele 3 vezes, Jesus olhou fixamente no olho dele. Era como se ele falasse assim: está resolvido. Um olhar sem raiva, sem ódio, porque a ira de Deus já veio sobre Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então o olhar de Deus para você hoje é um olhar permeado de amor, de graça, de bondade. Amém? Fala amém, irmãos. Aquece seu coração aí, fala glória a Deus, aleluia, amém. E olha só, a equipe de louvor pode subir aqui já. Nós vamos ter um tempo de louvor e adoração. Você vai transbordar no Espírito, amém? E eu tenho uma música que eu quero que vocês cantem ela. Não agora porque ela é nova, que eu ouvi, gostei muito. Então vamos cantar ela posteriormente aqui. Aí o coro, olha só o que o coro. Aí a noiva falou toda beleza. E aí olha o coro, olha o que aconteceu com aqueles ímpios, né? Ou crentes frios. Para onde foi o seu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o seu amado? E o buscaremos contigo. Ei, vocês estão me entendendo? Esses dias de jejum, nós estamos orando por a salvação de 5 pessoas, para que eles possam passar no encontro. Mas cabe nós falarmos do noivo para essas pessoas, para que eles possam em algum momento falar assim: eu quero isso também, eu quero conhecer esse amado, eu quero conhecer esse que é belo. Foi o que eles falaram aqui. Para onde ele está indo? Eu quero ir também, nós vamos contigo. Ei, você tem que falar que você vai servir no encontro. Fala, eu vou servir no encontro, e no encontro é poderoso, é bom demais, é maravilhoso. E lá o poder de Deus vem, o Senhor Jesus perdoa os pecados ali, as pessoas ficam sabendo dessa verdade, nascem de novo, são libertas, e pessoas são cheias do Espírito. E aí o outro fala, eu também quero ir. Fala, você vai então. Você tem que contar. Como que você faz um evento ponte? Só faz todo mundo da sua célula convidar 10 pessoas, para pelo menos uma participar. Chegou na célula, o que é um evento ponte? Faz lá um lanche, um caldo, e aí alguém vai lá dar o testemunho, lembrando do dia que você conheceu o seu amado. Só isso. Nós fomos chamados, olha aqui para mim, nós não fomos chamados para sermos teólogos, apesar que alguns serão, mas nós somos chamados para sermos testemunha de Cristo, do que Ele fez nas nossas vidas, do amor dEle por nós. Fala assim, eu sou uma testemunha de Cristo, dos seus feitos, do seu amor por mim, aleluia. E olha só, a resposta da noiva: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Olha só ela dizendo aqui, irmãos, eu sou do meu amado. No capítulo 2 de Cantares, verso 16, fala o inverso: o meu amado é meu. O meu amado é meu. Ou seja, ela é que tem o amado. Ela estava imatura ainda. Já no capítulo 5 que ela amadureceu, olha só o que ela diz: não é eu tenho o meu amado. Agora ela diz, eu sou do meu amado. Sabe o que nós precisamos? Entender que nós somos amados de Deus. Essa é a verdade mais poderosa. Nós vamos cantar canções aqui. Tomara que eles tenham alguma canção que fala do amor de Deus. Amém? Nós não combinamos, né? Mas nós precisamos de falar que nós somos amados dele. É isso que vai mudar a sua história. Olha só, eu sou do meu amado, eu sou dele. E aí, no verso 4, é o esposo falando: formosa és, querida minha. Aí o Senhor responde. Na medida que ela buscou, o Senhor respondeu. Você quer aquecer seu coração hoje? Nós vamos ter um tempo aqui de louvor e adoração. Eu vou orar para que seu coração seja aquecido. Mas o que você tem que fazer? Buscar. Esquece, não olha para o lado, fecha o olho. Hoje de manhã, sabe o que eu fiz?
Fechei o olho, no início do louvor, e cantava bem alto, gritava. E eu fui sendo cheio do Espírito. Aí chegou um momento que eu comecei a lembrar dos grandes feitos do Senhor na minha vida. Aí eu transbordei, aí eu não aguentei, eu tive que colocar as mãos na perna para não cair. Cair é bom, mas aí quando você cai, você perde ali um pouco. Eu falei, não, eu vou ficar em pé. E aí Deus começou a ministrar no meu coração a beleza dele. Deixa eu falar algo para vocês, amados. Aí o noivo aparece. Nós precisamos de crer que somos amados de Deus. Essa é o que vai fazer a diferença. É quando você sabe que você é amado. Quando você sabe que você é amado. Olha só, Maria Madalena, para quem Jesus apareceu primeiro? Foi para os apóstolos? Não. Para quem? Uma mulher apaixonada. Não era teóloga, não era que tinha mais entendimento, conhecimento bíblico, mas era que era mais apaixonada, a tal ponto que ela acordou de manhãzinha e foi lá ver. Chegou lá, cadê o meu amado? Aí o anjo falou, senhora, não adianta você procurar mais aqui. Mas aí o Senhor, na graça dele, fala, ó mulher. E ela não percebeu, mas foi até que o Senhor abriu os olhos dela, e ela, mestre, meu amado. E ele fala, Maria, não me detenhas. Ou seja, alguém apaixonado poderia deter Cristo, porque ele tinha que subir aos céus. Ele foi ao inferno, mas no terceiro dia ressuscitou. Alguém apaixonado detém o Senhor. Você quer ter a presença? Seja apaixonado. Mas como é que você vai ser apaixonado? Falando. Por isso que liderar uma célula é um privilégio, de você aquecer o seu coração toda semana. Não é? É um privilégio fazer uma reunião de discipulado toda semana e falar para os seus discípulos do amor de Deus e aquecer o seu coração. Eu sou aquecido todo domingo. Tem domingo que eu saio daqui e volto, vou para minha casa cheio de Espírito, vendo a maravilhosa graça de Deus na minha vida. Maria foi essa, que ela tinha um testemunho, tinha uma paixão. O que você tem que fazer? Fala da sua experiência, fala, né, dos grandes feitos do Senhor. Oh queridos, o Senhor é melhor do que qualquer outra coisa. Dinheiro está quem? Me ajuda aí, amados. Jovens, vocês querem casar? Solteiros, é de Deus. Mas não escolha, presta atenção aqui, jovens. Não escolha um ímpio para casar. E quando você escolhe um ímpio para casar, mas ele é legal, ele é trabalhador, ele é honesto, ele só não é crente, ele só não ama o seu Senhor. Só isso. Ele só não ama o seu Salvador. Ele só não ama aquilo que mudou a sua história. Não negocie. Espere e você verá a bondade de Deus manifestando na sua vida. Não abra mão. Não negocie. Oh queridos, eu quero que agora você fique de pé. Você vai experimentar do amor de Deus. Você vai desfrutar da presença dele na sua vida. Você vai encher o seu coração. Aleluia. Depois nós vamos orar pelos nossos alvos. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Comece a invocar o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Esquece mesmo de todos. Todos com os olhos fechados. Ninguém conversando um com o outro. Feche os seus olhos. Volta agora o seu olhar para Ele. É para Ele. Não é para mim. Não é para o seu colega do lado. Com seus olhos fechados, abra sua boca agora. Começa a declarar os grandes feitos dele na sua vida. Começa a te lembrar o quão belo ele é, o quão amável ele é, o quão desejável ele é, o quão gracioso ele é, o quão amoroso, o quão bondoso, o quão perdoador. Lembra do dia que você nasceu de novo. Lembra daquele encontro, lembra daquela célula, lembra daquele dia de oração no qual o Senhor conquistou o seu coração. Abra sua boca e deixa fluir. Oh Espírito Santo, Shadaralaba Sodoro Kodoro, Shadaralaba Kadaralaba Sadaralaba, Recadaralaba
Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Vai aquecendo o seu coração. Deixa fluir. Vai pegando fogo. Vai pegando fogo. Vai aquecendo o coração. Lembra do dia que você conheceu o olhar dele. Lembra do dia que você viu o olhar dele de perdão. Lembra do dia que anunciaram o perdão dos seus pecados. Cante bem alto, com toda a sua força. Coloca a sua alma, coloca o seu corpo a serviço de adorar o Senhor. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me ama, Ele me amou.
Continue orando em línguas, adore a Deus. Nós vamos ser cheios do Espírito aqui nessa noite. Oh, cada baçou que dê la mais. Oh, se que dê la balada, de que da mais. O Senhor tem preparado uma noiva apaixonada. De candará machou, dere la mais. Vasos estão sendo quebrados nessa noite. Cheguedeira, bacodorobo, sudere. Ora lá, baixedere, candará lá, babá, xedere, codorobo. Oh, Espírito. Somos sua herança. Somos sua herança. E Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Oh, seu coração vai disparar essa noite. Quando penso, Olha para a cruz. Ele Olha para os me cravos das ama. mãos. Olha para os cravos das mãos.